E aí, galera da ESD, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma tier list. Só que eu vou fugir um pouco da premissa jogo e RPG, né? Que nosso mano Breno gravou uma tier list de Soulsborne. E, mano, o Cedricão trouxe uma tier list de classes de RPG. Eu vou trazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou ranquear músicas. Quer dizer, na verdade, vou ranquear sagas de um musical. Se você nunca ouviu falar de Epic The Music, eu recomendo demais você dar uma pesquisada, porque você não vai se arrepender nem um pouco de ouvir as músicas desse musical. Epic The Music nada mais é do que uma adaptação feita por um cara, né, para os íntimos, chamado de Jorge, de um livro baseado na Odisseia de Homero. Um livro baseado na Odisseia de Homero, não, né? É uma adaptação baseada num livro chamado A Odisseia de Homero, que conta a história de Odisseu voltando para sua casa, para sua amada, para o seu filho, durante longos 20 anos aí. E ele fez esse projeto que adaptou o livro em musical e hoje em dia é um sucesso, tanto que vai virar adaptação para o cinema. Viralizou no TikTok há um tempo atrás e hoje é esse projeto incrível, esse projeto maravilhoso que mora no meu coração, tanto que foi o meu artista mais ouvido de 2025, né? Nosso lindo Jorge. Enfim, eu vou trazer uma tier list um pouco mais simples. Por quê? Tem uma caralhada de músicas no musical. É mais ou menos entre 4 a 5 músicas por saga. São 9 sagas e eu vou ranquear elas de acordo com o que eu mais gosto. E óbvio, eu vou dar uma breve explicaçãozinha de mais ou menos o que conta cada saga. Bom, logicamente eu vou ranquear da primeira saga até a última, cronologicamente, de acordo com a história. E a primeira saga é a saga de Troia, né? Não tem o que falar sobre essa maravilhosidade, porque é o início da jornada de Odisseu e conta também um pouco do final da guerra de Troia. E, cara, é a abertura do musical. E essa saga, ela mora no meu coração, porque foi a partir dela que eu conheci essa beldade, que é Epic. Né? Tem duas músicas específicas dessa saga que se chama Just a Man e Full Speed Ahead. Perdoa meu inglês, tá, galera? Mas Just a Man, eu conheci ela através de um edit no TikTok dos personagens de Baldur's Gate. Tinha um edit deles e tinha um pedaço, um trecho dessa música nesse edit. E ela ficou presa na minha cabeça de uma forma que eu fui pesquisar mais a fundo como era a música e foi a partir daí que, né, que eu conheci esse mundo. E essa saga não tem como ficar no top, tá? Não é a minha saga preferida. Eu só vou dizer a minha saga preferida no final da tier list. No final desse vídeo, então preste atenção. Mas tá aqui, tá no ar. É muito boa. A segunda saga é uma saga que é um pouco mais tensa, porque vai contar a história de Odisseu enfrentando o Ciclope Polifemo. Odisseu junto com a sua tripulação de 600 homens enfrentando um Ciclope, né? Essa saga é quando começa a ter uma reviravolta um pouco diferente, porque as merdas começam a acontecer a partir daí, a partir de uma decisão que ele teve que fodeu foi tudo. E essa saga não tem uma música ruim. Todas dificilmente vou falar aqui que tem alguma música ruim nesse musical, porque, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas não tem uma música ruim. Todas são boas. Remember Me, Survive, a música do Polifemo. Todas são incríveis. Eu vou colocar ela junto com a saga de Troia, tá? É ainda melhor do que a saga de Troia, tá? Não vou mentir, não. Porque a saga de Troia tem uma música ali ou outra que, às vezes, de vez em quando eu pulo. Essa não tem como. Eu dou play na primeira e escuto ela inteira, porque tudo se complementa. Você sente o suspense acontecendo, você sente a merda, o BO que deu, e no final você fica assim: caralho, o que tá acontecendo aqui? Agora a gente tem a saga do oceano. Temos 4 músicas nela: Storm, Lux Run Out, Keep Your Friend Close e Ruthlessness. Essa saga ela vai contar a história do Odisseu enfrentando o nosso querido Poseidon. Essa saga ela começa
a mostrar as consequências da decisão do Odisseu em cegar o Polifemo, né? Ali começa a merdalhada acontecer. Justamente na música Ruthlessness, que é quando Poseidon aparece para cobrar o Odisseu e a sua tripulação de ter feito o que fez com o Polifemo e não ter matado ele, só cegado e ter deixado ele lá. A música Ruthlessness é muito boa, só que as outras 3 músicas não me chamam tanto a atenção assim. Principalmente Keep Your Friend Close. É uma música extremamente importante para a saga, principalmente pela história que ela conta do Odisseu lá indo para a Ilha Voadora, encontrando a deusa, recebendo o presente e tudo mais. Só que eu tô levando em conta não só a história, tá? Porque se eu fosse levar a história, eu ia colocar todas as músicas no S. Eu tô indo mais pra gosto também, tá? Não é uma saga que me chama tanta atenção. Se não fosse a música Ruthlessness, eu facilmente colocaria ela em C, mas eu vou colocar ela em B. Bom, agora a gente tem a saga da Circe. Essa saga, cara, é brilhante. Inclusive, nela tem um dos meus personagens preferidos da Odisseia, baseado no musical, que é Hermes. Ele traz uma descontração incrível nessa saga. E essa saga conta a história do Odisseu e a tripulação enfrentando a feiticeira, a Circe, que manipula a mente, que prende eles, que transforma ele em porcos. E, novamente, não tem uma música ruim nesta porra dessa saga. São todas maravilhosas, todas são chicletes. E nela também tem a parte em que ele descobre formas de tentar contornar o Poseidon, porque Poseidon nada mais é do que o rei dos mares. E ele tá numa viagem de barco para tentar voltar para sua cidade, que é Ítaca, né? Voltar para sua mulher e para o seu filho, a Penélope e o Telemaco. Telemaco é foda, né? Mas voltar para sua cidade e ele tá no mar. O que caralhos ele vai fazer, né? Se Poseidon é o rei dos mares. E é ali que a Circe, ela dá uma forma dele contornar o possível encontro futuro com Poseidon e vai dar início a uma saga que entra no meu coração. Mas enfim, essa saga da Circe era incrível e eu vou colocar junto à saga aqui do Troia e do Ciclope, porque, novamente, todas são incríveis, todas são chiclete, também tem muita questão para a história, tá? Eu vou deixar ela alinhar. Bom, agora a gente tá na saga do Underworld, que é uma saga mais triste, tá? A gente sai da saga da Circe, que é uma saga descontraída, que a gente tá lá com Hermes conversando, falando holy moly, a Circe conversando, jogando, tentando manipular, que é uma saga mais pra cima, e a gente vai pra saga, né, do Reino dos Mortos, que o Odisseu, ele reencontra gente do passado dele que já faleceu, e que ele começa a se questionar se ele é só um homem, se ele é um monstro, se ele é ninguém, que dá uma girada de chave na cabeça dele. Tem um trecho específico dessa saga, eu não vou dizer qual música que é, porque eu quero que vocês escutem, que ele reencontra a mãe dele que já faleceu, e ele tem uma conversa com ela que me marcou, mas é muito boa. Essa saga, cara, eu vou vou ter que colocar todas em A, não é possível. Agora temos a saga da Tempestade, a saga em que acontece muita merda. Tá o tempo inteiro acontecendo muita merda nessa porra, né? O Odisseu não tem um segundo de paz. Nessa saga, a gente tem um conflito entre Odisseu e Zeus, e principalmente conflitos ali internos na tripulação. Por quê? O Odisseu descobre traição de um amigo muito próximo dele e que muda ele completamente. E tem uma parte também em que Zeus ele dá uma decisão. Ele coloca o Odisseu contra a parede e fala: ou você escolhe isso ou você escolhe isso. E o Odisseu faz uma escolha em que muda tudo. Tá na história de Epic The Musical. E é loucura
o desenvolvimento da primeira música dessa saga para a última, que é Thunderbrand, que é quando acontece essa decisão. E é nessa saga que ele começa a agir como ele acha certo. Quando ele, né, dá aquela girada de chave na cabeça dele sobre ele ser um monstro ou não. E ele começa a agir sem a emoção, só com a razão. Que a emoção era o que movia ele no começo e agora ele tá assim: eu preciso chegar em casa. Eu quero a minha mulher, eu quero meu filho e eu vou fazer tudo o que precisar pra tá lá com eles. E né? Tá ali o caralho acontecendo. Tem muita música boa, só que é uma saga que, assim como as outras que eu coloquei em A, é uma saga que eu gosto, mas ela não tá no nível de Troia. Não tá no nível das outras. Eu vou colocar ela em B, tá? Eu queria colocar todas em A, gente, eu juro. Eu tô tentando ser criteriosa, mas eu não consigo. Vou colocar tudo em S no final. Agora a gente tem a saga da sabedoria, que é uma saga que foca mais na Atena e no Telemaco. Telêmaco. Eu falei Telemaco de novo. É uma saga que é mais focada ali neles, em que a Atena ela tá um pouco conflituosa, tá tendo conflitos internos sobre a decisão que ela tomou lá no começo da saga, sobre ter deixado o nosso guerreiro da sabedoria pra trás. E ela tá ali conversando com o Telêmaco, salvando o nosso querido Odisseu de uma prisão, tá? Com a Calypso, que ele prendeu ela, que ela prendeu ele durante 7 anos ali. E 7 longos anos. Tem uma música que eu sou apaixonada, que é a música God Games, que é quando a gente tem ali os deuses, o jogo, né, que o Zeus propõe a Atena para salvar o nosso querido Odisseu da ilha da Calypso, em que a gente tem ali a conversa deles, tem toda a reviravolta dela salvando ele. Eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Eu vou ter que colocar em A também. Ai, meu Deus. No final, eu vou colocar tudo em A. E eu vou fazer o suspense pra ver qual é a minha melhor saga. Qual a saga que eu mais gosto. Agora a gente tem a saga da vingança. Que nada mais é do que o Odisseu ele procurando vingança. Por quê? Por quê? Por quê? É nessa saga que a gente tem o conflito final de Odisseu com Poseidon. Ele aparece lá, puladão, mandando o Odisseu entrar na água. Antes disso, tem a parte dele se questionando se foi realmente o Hermes ou se foi outra pessoa que ajudou ele a fugir da ilha da Calypso. O Hermes chega contando pra ele que a viagem vai ser um pouco mais perigosa do que o normal. Uma musiquinha completamente chiclete do nosso lindo, querido, maravilhoso Hermes. E ele tá de volta nessa saga. E é quando o Odisseu ele tá ali, ó. Ele consegue sentir o cheiro da comida do reino dele. E o nosso Poseidon aparece, mandando ele entrar na água. E ele começa o Odisseu falando que ele é um monstro. E lá, batendo no Poseidon até Poseidon ele deixar. Depois de muita luta, muita martelada, vou dizer assim. Muita. Caralho, qual que é o nome da arma do Poseidon? Esqueci. Muita tridentada, vou falar assim. É o fechamento da parte em que o Odisseu tá se fudendo até chegar no reino. E finaliza com ele conseguindo chegar. E aqui a gente vai pra última saga. Só que eu preciso ranquear, né? Tá, vamos lá. É uma saga que eu gosto muito. Também tem uma música que eu gosto muito, que é uma música novamente com a Calypso, que é triste, que ela conversa com ele sobre uma pessoa que veio visitar e tá levando ele embora, que ela só queria alguém pra amar. É muito boa. Só que eu vou colocar ela em B também, junto com a saga da Tempestade e a saga do Oceano. E agora a gente tem a saga de Ítaca, que é a saga final, é a última saga do musical. É a saga em que ele finalmente finaliza sua jornada extremamente longa e que ele volta pro reino dele, só que não acaba bem. Não começa bem, vamos dizer assim.
ele chega no seu reino e descobre que estão tentando invadir o seu castelo, machucar a sua esposa, machucar o seu filho. Ele tá com milhões de coisas na cabeça, se questionando se ela vai se apaixonar por ele de novo, se o filho dele vai aceitar ele como pai mesmo depois de anos, sem terem sequer se conhecido, dele ter abandonado eles, porque eles passaram, por mais que o Odisseu estivesse vivo tentando voltar para casa, eles não tinham notícia dele. Eles podia estar morto e eles não sabiam. Aí tem todo esse questionamento se vão aceitar ele de volta. Enfim. E a saga começa com ele chegando e vendo essas pessoas tentando atacar a mulher e o filho dele. E ali ele mostra ser um monstro, vamos dizer assim. E tem muita música boa. É a música que ele encontra o Telêmaco pela primeira vez, a música que ele conversa com a Atena, a música em que ele reencontra a Penélope, em que eles... Caralho. É muito boa. Eu vou colocar em A, junto com as outras. E agora chega a parte que eu preciso falar pra vocês qual que é a minha saga preferida. Vou mostrar pra vocês qual que é a minha saga preferida. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima tier list. Tá, ó. Vamos lá. Eu processei aqui bastante porque eu realmente gosto de todas as sagas. Por mais que eu tenha colocado ali em B a saga da Tempestade, a saga do Oceano, a saga da Vingança, eu gosto de todas. Óbvio, tem algumas que são mais especiais. Só que eu demorei pra conseguir selecionar. E eu não vou colocar só uma. Eu vou colocar duas, porque uma... Caralho, a primeira vez que eu ouvi eu me arrepiei inteira. E a outra, ela... foi uma das primeiras sagas completas que eu escutei. E pra mim não tem uma música ruim. Bom, sem mais delongas, as duas sagas são a saga do Ciclope e a saga do Underworld. Mas a saga do Ciclope é a saga lá tensa, onde tem a reviravolta em que ele perde um dos melhores amigos dele, que era um pilar da emoção, em que a partir dali ele começa a se perder um pouco. E a saga do Underworld é a saga em que ele tem a visão de que a partir dali não vai ser mais ele que vai percorrer a jornada, vai ser outra pessoa, em que ele reencontra o melhor amigo, em que ele encontra a mãe, que ele tenha um vislumbre do que vai ser daqui pra frente. E todas as músicas dessa saga, ela me marcaram e me marcam até hoje. Toda vez que eu escuto, eu percebo coisinhas diferentes e que ainda fica na minha cabeça. Enfim, essas duas sagas pra mim são impecáveis. E é isso. Comentem aí o que vocês acham desse ranking que eu fiz, qual é a música preferida de vocês, qual a saga preferida de vocês, e até a próxima tier list.